Salve, salve! Vamos falar um pouquinho sobre os Guardiões da Lei? Sim, o capítulo é esse, chama-se Guardiões da Lei, Seres Planetários. É um texto psicografado, a entidade é Ogum Beramar e o médium foi o mestre Rubi Saraceni. Está aqui no livro de Exu, é um mistério revelado. Rubem Saraceni, como eu sempre falei, poderia se chamar Livro de Exu, Tranca-Rua e Pombagira, o mistério revelado. Porque se você tiver esse livro na mão aqui, você aprende a tratar tanto de Exu, como Tranca-Rua, como Pombagira. Tanto os chamados Exus naturais, que poderiam em outros termos serem chamados de Exus elementais, ou Tranca-Ruas elementais, ou Pombagiras elementais, são aqueles que evoluem no reino paralelo ao reino humano, que é o reino elemental, ou mesmo trabalhar com os Exus desencarnados, que foram humanos, que são humanos e que estão aí nas legiões trabalhando com Exus coroados. Muito bem, nós vamos então aqui falar um pouquinho sobre os Guardiões da Lei. Tem aqui na página 83, nós vamos... Então aqui na página 83 vamos ler. Aliás, finalzinho da página 82, início da página 83. Quanto aos Guardiões da Lei, são seres planetários responsáveis pelo equilíbrio da lei dentro da natureza planetária e tem por função velar para que excessos não sejam cometidos, tanto os de ordem negativa quanto os de ordem positiva. Sim, excessos de ordem positiva e também os excessos de ordem positiva também acontecem. Eles acontecem quando espíritos de luz, está aqui entre aspas, imiscuem-se nos domínios dos espíritos das trevas, também entre aspas, e não é raro acontecerem excessos no cumprimento de atribuições, quando os sentimentos opostos são elevados a situações extremamente emocionais. Aqui nós vamos fazer uma pausa, porque do jeito que foi transcrito aqui, dá a impressão que os espíritos de luz se mesclam lá com os espíritos das trevas e faz um bem bolado só, e no final das contas tem uma queda vibratória e depois são punidos perante a lei maior. Bom, eu não estou dizendo que isso não possa ocorrer, né? Não estou dizendo que isso não possa ocorrer, mas é muito raro. Nesse caso aqui, quando fala assim, miscuem nos domínios das trevas, é quando muitas vezes os espíritos de luz, que ele cita aqui entre aspas, estão do lado do bem e que a gente acaba intitulando eles como espírito de luz porque estão do lado do bem. Mas às vezes não tem um nível evolutivo e luminoso tão grande, apesar de terem escolhido o lado do amor para trabalhar. Só que quando eles vão entrando nas dimensões umbralinas, seja para fazer um resgate, uma captura, ou alguma missão que seja, vão se deixando levar pelo padrão vibratório que ali paira, e ao depararem com determinados adversários ou mesmo inimigos de longas datas, deixam que venha à tona todo aquele ódio, aquela raiva, aquela ira que estava contida, que estava muito bem administrada, às vezes até há séculos, e acabam muitas vezes partindo para cima do opositor com uma violência semelhante a um ser do mal. Não pense que só porque está nas chafurdas das sombras, onde aparentemente ninguém está vendo, que a lei maior não esteja atenta. Está. E a pessoa responderá com uma severidade, esse espírito de luz responderá com uma severidade talvez até maior do que o próprio espírito trevoso, uma vez que o espírito de luz, por já ter um conhecimento amplo e um entendimento bem significativo acerca das consequências, deveria ter se controlado melhor, enquanto o ser que vive na ignorância tem esse atenuante de alegar ignorância, enquanto o ser de luz, entre aspas, já não tem mais. Então tem que pensar bem antes de agir, como no senso comum, quando você abraça certas causas, porque você poderá não ter a mesma tolerância que tinha antes quando vivia na ignorância. Mas isso não acontece só com espíritos, não acontece só com espíritos.
Aqui diz, muitas vezes os médiuns magistas, movidos pela melhor das intenções, acabam interferindo no curso natural de processos de esgotamento kármico e voltam contra si poderosas forças negativas, implacáveis nas suas cobranças. Assim como com aqueles que interferem devidamente nas suas ações. Nesses casos, só uma ação incisiva e pronta impede que a ação atinja o médium magista. Tá? Como assim, no caso, uma ação incisiva e pronta impede que o médium atinja que essa... Como assim, só uma ação incisiva e pronta impede que a reação atinja o médium magista? Veja bem, 2 pesos e 2 medidas. Se o médium ele tem, ao longo das encarnações dele, no período entre encarnações também conta, e na encarnação atual, ele fez boas semeaduras, seres de bastante evolução espiritual podem interceder pela lei de misericórdia em favor do médium, apresentando os bons frutos que ele semeou, permitindo com que a lei maior dê-lhe a oportunidade de transmutar e quitar aquele débito através da caridade. Então, aquele médium vai receber uma cruzinha a mais nas costas, ou 2, ou 3, ou 1000, para pagar. Essa é o que deve. Agora, veja bem, aí é que eu queria chegar. Eu conheci médiuns bons. Eu, quando era garoto, devido eu ver e conversar com espíritos, como converso com pessoas encarnadas, eu raramente, muito comumente, era apresentado a benzedeiras, a médiuns, para saber o que era aquilo, né? O pessoal, mas ele é assim, ele vê essas coisas. E aí os espíritos explicavam por que eu tinha aquela condição, tenho ainda, e o que deveria ser feito, e mais ou menos quando outras manifestações mediúnicas iriam aflorar, como a de incorporação, que é uma das mais traumáticas se não tiver alguém que oriente. Eu não tinha. E aí, o que aconteceu? Eu vi esses médiuns muito bons, maduros na prática da espiritualidade, espiritualismo, caírem obsediados, muito provavelmente, porque eles alegavam o seguinte: eu tive a oportunidade, quando eu já estava no trabalho mediúnico, de conversar com eles e dizer: por que você debandou dessa forma? Foram para outros segmentos religiosos, foram para nada, simplesmente pararam. E a alegação deles era: porque os meus guias davam tudo para os outros e nada para mim. Um deles chegou a usar os dedinhos como exemplo, dar carro zero, apartamento, sítio, emprego bom, casa na praia, mas não sei o que lá. Chegou a citar até mulheres com certo padrão de corpo exigido pela mídia. Nossa, você precisava ver a lista de coisa que tinha para apresentar. Eu falei, só por isso? Não, só por isso não, porque quando eu ia reclamar com os meus guias, porque não dá para mim também, eles diziam que eu tinha que trabalhar. Poxa, a entidade da pessoa estava ali, a entidade do médium, geralmente os guias do médium estão ali para ajudar aquela criatura a quitar seus pesos kármicos. A função do guia você está lá numa colônia espiritual, por exemplo, você tem os seus amigos espirituais. Eles olham para você e falam, você vai levar mais ou menos umas 20 encarnações para pagar isso aí que você fez. Fora o período entre encarnações, que também é um período que conta, tá? Tanto para o bem como para o mal, assim como aqui na matéria. Só que o período entre encarnações, ele tem uma outra contagem, tá? Ele tem uma outra proporção, ele é mais preparatório, mas de certa forma alivia bem, dependendo do alcance que a pessoa tem com suas ações. Quita-se sim alguns débitos, porém a matéria é o tira-teima, a vida na matéria. E aí o camarada está lá no plano espiritual, os amigos espirituais dele chegam e falam, você ia levar 20 encarnações para pagar toda essa chafurdia aí que você deixou para trás, para quitar, consertar, reparar. Que tal você usar a mediunidade
para fazer um trabalho de tal envergadura. E apresentam para ele o trabalho. Ele fala, você vai quitar aí pelo menos 10 já, numa encarnação, você já vai quitar metade dessa dívida. A outra você volta melhor, no período entre encarnações você recebe mais uma preparação boa e volta para quitar o restante. Pô, que legal! Então se eu ia levar aí, 3.000 anos para quitar tudo, eu consigo quitar em 200, em duas encarnações, 250 anos, sei lá. Otimiza bem o tempo, né, além da evolução que a pessoa pode adquirir. O guia está aí, os guardiões estão aí para isso, para ajudar no seu processo evolutivo. Quer riqueza maior que essa? Casa, apartamento, sítio, pessoa com corpo escultural, segundo o padrão. Isso aí tudo é ilusão, é passageiro. Se seus guias estão ajudando essas pessoas a conseguir isso, que bom. Isso, na verdade, as entidades estão dando uma prova para essas pessoas. Estão dando uma prova. Não é um presente, é uma provação. Porque na medida que você pega um determinado patrimônio ou bem material, você tem que prestar contas para o dono de tudo, que é Deus. Então você acha que aquela pessoa está ganhando um presente, ela está ganhando uma prova, ela vai ser cobrada disso aí que ela ganhou. Em forma de atitudes. Que benefício ela vai ter, ou que fim ela vai dar a esse objeto, a esse bem material. É algo divino? É algo de luz? É algo promissor? Ou vai usar para o mal? Sabe? Então, e o médium não entende isso. O médium quer ganhar também, sendo que tudo aquilo que a entidade não está dando na mão dele, muitas vezes lhes foi motivo de queda numa outra encarnação. Ele caiu exatamente por possuir essas coisas que agora a entidade fala, não, a minha relação com você é trabalhar. Eu perguntava para esses médios, mas te faltou emprego alguma vez? Não. Comida? Não. Roupa? Não. Um teto para morar? Não. Tinha saúde? Sim. Já não tá bom? Não, eles diziam. Eles diziam não. É difícil. É difícil. É onde alguns médiuns, né, se envolvem com seres e começam a fazer um uso da mediunidade extremamente lucrativo, e as próprias entidades da pessoa muitas vezes vão se afastando, e aqueles seres assediadores tomam o nome e a forma das entidades que a pessoa tinha, se não idêntica, mas para quem já está iludido e hipnotizado, basta qualquer gata lebre. E aí se apresenta como guia da pessoa e continua. Mas os benfeitores deixam? Não é questão de deixar, é lei. Se você baixou seu padrão vibratório de tal forma e não quer sair dele, que tipo de espírito você vai atrair? Aquele espírito do mesmo padrão vibratório que você desceu. E esses espíritos vão fazer a vez dos espíritos de luz, porque eles são criminosos, eles são estelionatários, eles são enganadores, eles vão se passar pelos guias de luz, sim. Só que um dia todo mundo vai ser cobrado por isso aí. Médiuns e os espíritos que se apossaram desse médium, se é que podemos usar o termo apossaram. Mas enfim, se aproveitaram da situação para destilar aí seus planos nada divinais. E os guias da pessoa, um dia, se tiver autorização, ajudam no resgate daquela criatura. Mas quando a lei maior pega, seja na matéria, ou seja lá no plano espiritual, olha, não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Como dizia aquele personagem do Chico Anísio, né? Não é mole não. Muito bem. Aqui na página 87, logo no primeiro parágrafo, algo me chamou bastante atenção. Dizem os iniciados umbandistas que o orixá Xangô é o juiz e Ogum é o executor da lei. Mas isso é apenas uma simplificação de atribuições muito abrangentes. O orixá Xangô, um dos 21 guardiões da lei, ser planetário que atua unicamente por meio do mental,
vela pela harmonia e o equilíbrio na evolução. O orixá Ogum, também atuando unicamente por intermédio do mental, vela para que os excessos ou as carências sejam sanados. Ambos, dentro do aspecto da lei, aqui está entre aspas, são guardiões da harmonia e do equilíbrio. Ou seja, são detentores. Tá? Quanto ao aspecto vida, aqui entre aspas, o orixá Xangô vela pelo seu crescimento e o orixá Ogum vela pela harmonia e pelo equilíbrio desse crescimento. Com isso, e sem nos prolongarmos demais, queremos deixar claro que os guardiões planetários participam de todos os aspectos da vida do ser humano, nada lhes escapando, pois atuam tanto mentalmente como por meio de hierarquias de espíritos responsáveis pela harmonia e pelo equilíbrio nas relações entre os seres humanos. Mas esses mesmos 21 guardiões da lei, ligados ao centenário sagrado, atuam no alto, no meio e no embaixo de todas as religiões, assim como das sociedades humanas. Veja bem, os guardiões planetários que fala aqui são os Exus cósmicos, são os Exus orixás, são aqueles que tomam conta do lado esquerdo do trono e sustentam a energia cósmica do lado esquerdo de cada trono da vida. São 14 os tronos dentro de 7 frequências tronais. Tronos da geração, masculino e feminino, tronos do conhecimento, masculino e feminino, tronos da fé, masculino e feminino, tronos da lei, masculino e feminino, tronos da justiça, masculino e feminino, tronos da evolução, masculino e feminino, e tronos do amor, masculino e feminino. Então, esses tronos todos, dentro dessas 7 frequências, têm a sua esquerda, que são sustentados por guardiões cósmicos, que são orixás, que não incorporam, tá? Que são Exu Lebá, Pombagira Lebá, Exu Mirim, Pombagira Mirim, Exu Odara, Pombagira Odara, Oxá e Exu Pombogira. São orixás. São orixás. Tá? Os guardiões que vocês veem aí incorporados nos médios, nos terreiros, onde quer que seja, são chamados Exus coroados, são desencarnados, são seres humanos como eu e você que desencarnaram, ascenderam a um certo grau de confiança perante a espiritualidade maior, entraram para uma legião e foram levados a um trono para receberem a unção, para receberem a ordenação de atuarem na frequência de Exu. Eles, na verdade, por isso são Exus coroados. Eles receberam um outorga, como alguém que recebe uma carteira de habilitação para atuar naquela frequência. Eles podem ter a habilitação cassada a qualquer momento se saírem fora das leis que regem a espiritualidade. Bom, outra coisa aqui também. Esses guardiões, eles protegem os tronos, embora eles estejam assentados à esquerda do trono, por exemplo, tem lá os guardiões assentados à esquerda do trono da geração, por exemplo. Eles não protegem ali só no ladinho esquerdo. Se o lado de cima receber um ataque, estão um pouco se importando, o lado direito receber um ataque, estão um pouco se importando, não. Eles estão assentados à esquerda, mas eles protegem todo o trono. Para você ter acesso a um trono da vida, você tem que passar pelo crivo dos guardiões daquele trono. E é quase impossível se não tiver... Aliás, é totalmente impossível se não tiver permissão deles. Não acessa. Por isso, quando um filho, um médium, deita para o santo, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque vão dar acesso a ele, ainda que ele não tome essa consciência tão fortemente, vão dar acesso a ele àquele trono. Vai haver uma conexão a tal ponto dele se tornar a representação desse próprio trono aqui na Terra, após o Buri, a deitagem o Buri. Então, é de uma responsabilidade muito grande. E outra coisa que diz aqui também, por meio de hierarquia, sim, como os orixás eles atuam geralmente na frequência através da psique humana, através de vibrações constantes. Quando você acende uma lâmpada, a luz não clareia intensamente aquele recinto. A mesma coisa são os orixás, eles emanam luz o tempo inteiro para o universo. Tá? E essa luz chega até nós pelo mental. Nós tomamos consciência do poder dessa luz em nossa vida pelo mental. Para atuar mais na nossa realidade, que é bem densa,
Nós precisamos da ação de seres que vibram na frequência desses orixás. Seres conscientes, espirituais, que pegam essa luz, essa força deles, tão forte no mental, e passam para o natural, aqui para o físico, para o fenomênico, e conseguem atuar. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa que acredita piamente que ela está incorporada no orixá, ela está em transe, ela está sob a irradiação daquele orixá, mas quem está ali animando aquele corpo é um ser que vibra na frequência daquele orixá, está ali atuando, representando aquele orixá, porque o orixá mesmo ele não incorpora em nenhum médium. E quando você pede uma coisa assim, sei lá, para Xangô, para Ogum, para Iemanjá, seja oração, seja através de um trabalho, acendendo uma vela, da forma que você achar melhor, quem vai mesmo pôr a mão na massa e correr atrás daquilo para você são seres espirituais que vibram na frequência daquele orixá, que vão atrás daquilo para você. Assim, quando você pede as coisas direto para Deus, por mais que você ache que foi o próprio Deus ali que resolveu aquilo para você, Deus vai se valer, Olodumare, Olorum, enfim, vai se valer de seres que vibram na frequência dele para te ajudarem. É assim que os deuses trabalham. Né? Deixa eu ver aqui. E quando fala assim, esses 21 guardiões da lei ligados ao setenário sagrado são os 7 tronos da vida. Tronos da geração, tronos do conhecimento, tronos da fé, tronos da lei, tronos da justiça, tronos da evolução e tronos do amor, que são na verdade 14. Porque se cada frequência, geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor, tem um masculino e feminino, você pega o masculino e feminino de cada frequência, se são masculino e feminino, são 2, formam um par. Multiplica por 7, vai dar 14. Então, na verdade, são 14 tronos da vida nas frequências masculina e feminina. O que são 7, na verdade, são as frequências vibracionais. Geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor. Bom, espero ter sido claro. Eu peço a vocês que adquiram este livro, por gentileza. Você não vai estar fazendo um favor para mim, vai estar fazendo um favor para você. É um livro de Exu. Ele é da editora Madras, escrito pelo grande médium e amigo Rubens Saraceni. E que a paz esteja com todos vocês. Eu não estou ganhando nenhum centavo da editora Madras, nem de editora nenhuma, nem de livraria, nem de nada, nem de ninguém, para divulgar esse livro, nem livro nenhum que é exposto aqui. O canal não é monetizado, eu não sou pago, e estou aqui fazendo esse trabalho porque a espiritualidade solicitou isso, e eu também acredito muito que através do conhecimento e da evolução podemos caminhar rumo a um mundo melhor. Quando eu falo mundo melhor, não é só o mundo físico, o mundo espiritual também. A humanidade como um todo, encarnada e desencarnada. Eu não vou falar como algumas pessoas falam por aí em alguns canais, né? Não se esqueçam que eu amo todos vocês, porque isso já virou um clichê. Mas saibam que o meu respeito por todos vocês é acima de qualquer coisa, porque o amor começa com respeito. E quem puder aí divulgar o nosso canal, o nosso trabalho, por gentileza, o faça. Né? E se tiverem alguma dúvida sobre cursos aqui no canal, nós temos muitos cursos gratuitos que você pode fazer na sua casa. Curso de apometria quântica, você pode fazer o curso de Theta Healing, pode fazer o curso de hipnose, você pode fazer o curso, até mesmo o curso de algumas modalidades de Reiki, você pode estar fazendo, claro, depois tem que entrar em contato para fazer a iniciação. Mas a maioria desses cursos, não todos, são gratuitos. Né? Os que não são gratuitos é cobrado uma taxa de ajuda, apenas até para envio de certificado e outras coisas assim. Mas a maioria é gratuita, você não precisa pagar absolutamente nada. Tem os cursos de magia, tá? Tem lá a magia do fogo, magia das 7 estrelas, magia das 7 espadas, das 7 lanças, das 7 cruzes, principalmente para quem trabalha aí com benzimento. Né? E eu espero aí que vocês tenham um bom proveito. Qualquer coisa, tiverem alguma sugestão para dar também sobre vídeo, perguntar alguma coisa, pode entrar em contato comigo. Sou Hernani de Oxóssi Choroquê,
DDD 11, telefone 965519042, sou representante da Umbanda e gostaria muito de saber também, né, sua opinião aí sobre o nosso trabalho e ter sugestões, porque a gente precisa de sugestões para vídeos. E não deixe, mais uma vez, fazer a propaganda aqui, não estou ganhando nada, não deixe de adquirir o livro de Exu. Deus lhe abençoe, muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.